Glória a Deus. Muito bem. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês aqui, que eu tenho meditado um pouco sobre esse assunto. Na realidade, eu até confesso para vocês que eu estava lá em Vitória, tive um tempinho, né? Porque eu viajei na terça-feira, terça-feira, eu viajei, então eu só ia ter compromisso no final de semana, e aí tirei um tempo lá, fui na praia, né? Só não entrei na praia, mas fomos lá tomar uma aguinha de coco. Então, eu comecei a trabalhar numa mensagem para compartilhar hoje com vocês. Porém, durante a semana, já quando chegamos aqui, Deus me levou a outro assunto. E eu comecei a remoer esse assunto, comecei a pensar, e aí eu quero compartilhar com vocês aqui sobre essa mensagem. Porque eu acredito que nós estamos vivendo em um mundo em que muitas vezes as pessoas elas são rápidas, elas são imediatas para julgar, e elas são mais lentas para perdoar, para exercer algum tipo de misericórdia. Só que, pensando sobre isso, como é que Deus age? Né? Deus, na realidade, ele é oposto a isso, ele não julga logo. Na realidade, o nosso Deus, a Bíblia vai mostrar para mim e para você que ele é rico em misericórdia, sim ou não? Sim. Então, o caráter de Deus é que ele é misericordioso. Enquanto muitos são pessoas que rapidamente elas estão prontas para julgar e demoram a perdoar, Deus é o oposto disso. E pensando nesse assunto, nós somos filhos de Deus, nós servimos a um Deus que é o oposto desse posicionamento. Então, isso me mostra, pelo menos, o entendimento, de que eu preciso ser assim também. Sim ou não? Eu preciso viver o caráter de Deus, a essência de Deus. Então, hoje, essa ministração, ela vai servir para dois tipos de pessoas. Tá? Para dois tipos de pessoas. E não existe aqui no nosso meio um terceiro tipo. Só vai ter esses dois tipos de pessoas, que é aquelas que estão precisando receber isso, ok? Que eu vou compartilhar, já vou compartilhar com você. O primeiro tipo é aquelas que estão precisando receber isso, que daqui um pouco eu vou compartilhar com você. E aquelas que precisam dar, liberar, ok? Amém? Então, durante a ministração, você vai se colocar em uma dessas categorias. A que precisa receber e a que precisa dar. E não seja precipitado em já escolher um lado, tá? Não tem disputa aqui, é só uma questão de entendimento racional que eu e você vamos mergulhar aqui nesse conceito aqui que eu quero. Já chamar aqui no telão o tema de hoje. Coloca aí no telão para nós. Olha aí, o tema é misericórdia, amor que não desiste, ok? Vamos falar sobre misericórdia, que é um amor que não desiste, um amor que não abandona. Então, partindo desse princípio, dois tipos de pessoas. Aquelas que precisam receber essa misericórdia na sua vida e aquelas que precisam dar. E, porventura, se tiver no nosso meio, que não é um terceiro, mas tiver aí um mestiço, né, que precisa dar e receber, não tem problema. Né? O importante é entender sobre isso aqui. Quando eu me aprofundei um pouco sobre este assunto na Palavra de Deus, eu descobri que, no original, especialmente no Antigo Testamento, a palavra que muitas vezes é traduzida como misericórdia, não é uma palavra que ela é traduzida apenas para que eu e você sentíssemos pena de alguém. Ela não fala sobre esse sentido, mas, ao contrário, é isso. Ela está falando sobre um amor leal, um amor comprometido, um amor que vai permanecer, mesmo quando há motivos para que a outra pessoa, o outro ser humano, não mereça. Ok? Ok, igreja? Beleza. Então,
olhando um pouco sobre esse conceito bíblico na Bíblia, eu vou entender o seguinte, que misericórdia é como, na realidade, Deus olhando para alguém que falhou e decidindo não desistir dela. Ok? Misericórdia, vou repetir, misericórdia é Deus olhando para alguém que falhou, que pecou, que pisou na bola, e ele decide não desistir dessa pessoa. Isso é um conceito de misericórdia muito profundo, sim ou não? Né? Então, no Antigo Testamento, nós vamos ter essa ideia, quando a palavra lá no original ela é utilizada, é para trazer esse conceito de um amor leal, firme, comprometido. E a gente pode encontrar essas características no próprio amor de Deus. No Novo Testamento não é tão diferente, mas a ideia de misericórdia está muito ligada nos evangelhos à compaixão ativa. O que é isso? O que é a compaixão ativa? É aquela compaixão que ela não só sente, mas ela age, ela tem uma ação para trazer alívio à dor da outra pessoa. Ok até aqui? Beleza? Então, quando nós vamos trabalhar essa questão de misericórdia, nós vamos entender que a misericórdia é tratar alguém com compaixão. O Novo Testamento vai trabalhar isso, fala muito, estará sempre muito ligado a esse conceito de compaixão, né? Mesmo quando a pessoa não merece, ou seja, mesmo quando ela até merece julgamento, merece castigo, né? Então, a misericórdia é não dar o castigo que seria justo. Misericórdia é não dar o castigo que até seria justo. Em vez disso, vai oferecer o quê? Perdão, amor, compaixão. Está claro aqui o conceito de misericórdia? Amém? Então, quando eu leio Lamentações, capítulo 3, verso 22 ao verso 23, vai dizer o seguinte, que graças ao grande amor do Senhor, é graças a esse grande amor do Senhor, que por causa desse grande amor, nós não somos consumidos, por causa que nós somos falhos. Então, por causa desse grande amor do Senhor, isso está lá em Lamentações, no capítulo 3, verso 22, vai dizer que é por causa desse grande amor que eu e você não somos consumidos. Por quê? Porque as misericórdias do Senhor são inesgotáveis. E no verso 23 vai dizer que elas até se renovam a cada manhã. Todo dia as misericórdias do Senhor estão se renovando. Eu quero ler o texto de Romanos capítulo 12. Vamos ler o texto de Romanos capítulo 12, o verso 6 e 8. Eu quero falar um pouco sobre a misericórdia como uma espécie de dom. E aí a gente precisa entender, né, sobre isso. Romanos capítulo 12, no verso 6, a partir do verso 6 vai dizer assim, Paulo dizendo o seguinte, temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Aí o verso 8 vai dizer assim, se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Aqui, mostrar misericórdia, em outra tradução, talvez na sua Bíblia, vai estar exercer misericórdia, que é fazer misericórdia, vai me chamar a atenção porque ele diz que eu devo fazer isso com alegria. Por quê? Porque diferente dos outros dons aqui, você exercer a misericórdia vai custar mais de você. Sim ou não? Porque às vezes você vai precisar perdoar alguém que te feriu, vai precisar ter compaixão com alguém que está faltando contra você. Então, a Bíblia está dizendo que isso deve ser feito com alegria. Agora, o que me chama a atenção é que, nesse capítulo, Paulo ele está listando diferentes dons. Sim ou não? Né? Ele fala do dom de servir, dom de ensinar, de exortar, de contribuir, de liderar, são dons. Né? Entre eles está o dom
de mostrar misericórdia, de exercer a misericórdia. Ou seja, aqui, quando eu olho para este dom, o dom da misericórdia, eu vou entender que algumas pessoas, elas recebem uma capacitação especial da parte de Deus para demonstrar essa compaixão, né, de forma muito prática e constante. Ou seja, quando eu olho para a misericórdia como uma espécie de dom, eu vou entender que algumas pessoas vão se sobressair nesse aspecto. Sim ou não? Só que aqui existe talvez uma falta de conhecimento de muitos. Por quê? Quando a gente vê Paulo falando aqui, em Romanos capítulo 12, e também lá em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12 também, que ele faz aquela lista de dons, aí, às vezes na nossa mente a gente pode pensar assim, bem, ele distribui um dom para esse, um dom para esse, então, aí eu posso pensar assim, eu não tenho misericórdia, não é o meu dom. Mas, preste atenção, esses dons aqui que está sendo listado, servir todo mundo serve? Sim ou não? Ensinar, todo mundo pode ensinar. Exortar, todo mundo pode exortar. Contribuir, você acabou de praticar aí, né? Inclusive a minha esposa deu um testemunho poderoso que aconteceu na nossa vida, né? Que foi poderoso lá em São Paulo, né? Foi muito legal que aconteceu, né? E liderar também. Muitos podem liderar de formas diferentes, sim ou não? Então, perceba que esse dom, os dons, normalmente, uma pessoa vai receber uma graça a mais, tá? Um up a mais, ela vai ter mais facilidade. É normalmente assim, porque os dons estão distribuídos para todo o corpo. Nós já fizemos uma série explicando, trabalhando sobre isso. Então, eu quero que você entenda que, mesmo que misericórdia é um dom, você deve compreender que a misericórdia, sendo um dom, existe um detalhe importante. Todos os cristãos, ou seja, eu e você, devemos exercer a misericórdia. Uns vão ter o dom, que é a capacidade, a facilidade de fazer isso de uma forma assim, muito mais, né? Mas todos devem exercer essa misericórdia. Sim ou não? Então, isso é importante eu falar para você, porque às vezes nós podemos pensar, bem, são dons, e dons o Espírito Santo dá a quem ele quer, como Paulo fala, né? Um ele dá isso, um ele dá aquilo e tal, mas perceba que esse dom da misericórdia, todos nós temos. Então, ou você hoje aqui você entrou, como eu falei, 2 tipos de pessoas, talvez você esteja precisando, precisando receber o dom, mas também você esteja precisando liberar esse dom sobre alguém. Certo? Amém? Sim ou não? Então, todos os cristãos devem ser misericordiosos. Porque alguns vão ter isso específico. E eu não sei se você percebe na minha vida, mas esse é um dom que eu fluo. Esse é um dom que eu nem sabia que eu tinha esse dom. Anos atrás, alguém falou e disse, cara, você tem... Porque normalmente é assim. Às vezes, você não percebe até que alguém diga, cara, nessa área aqui, você... E eu comecei há anos atrás, eu não era nem pastor ainda, alguém falou, e eu comecei a observar, realmente. E talvez não, certamente é por isso que eu tenho ajudado particularmente alguns de vocês. Por causa desse dom, né? Tem algumas pessoas aqui que sabem do que eu estou falando. Talvez eu tenha... Talvez é romântico. É certo que esse dom faz com que eu, de uma certa forma, eu tenha uma compaixão tão grande que, às vezes, eu me sacrifico. A minha esposa sabe, minha família sabe. De formas extraordinárias, de forma que outra pessoa que não tem esse dom não faria. Entendeu? E por que eu estou falando isso? Porque esse é um tipo de dom que tem na Bíblia que ele faz muita diferença. Ele tem o caráter de Deus. Não que os outros não tenham, mas esse é um dom que, na minha visão, é um dom que se aproxima muito daquilo que Deus realmente é. Não é apenas uma ferramenta, mas é um caráter de Deus. Por quê?
porque a misericórdia, aquela frase que nós lemos aqui, que eu achei muito legal, vou repetir aqui, ó, misericórdia é Deus olhando para alguém que falhou e decidindo não desistir. Percebe isso? Né? Então, o que é esse dom? Né? Quais são as características? Porque esse dom é aquela pessoa que sente profundamente a dor do outro. Né? Ela tem facilidade em cuidar, em acolher, em restaurar. E ela faz isso com alegria e não por obrigação. Isso são algumas, né, características. Eu quero também mostrar para você aqui no telão, ó, tem aqui característica de quem tem esse dom. Primeiro, sensibilidade ao sofrimento. Se tem alguém sofrendo perto dessa pessoa que tem esse dom, ela vai ter essa sensibilidade. Isso vai comover ela. Isso vai deixar ela mal. Isso acontece com você? Se acontece, isso aqui é uma evidência de que você tem esse dom. Outro, ele tem o desejo de ajudar pessoas feridas. Vê a pessoa ferida emocionalmente, vê a pessoa ferida espiritualmente, vê a pessoa ferida literalmente, ela quer ajudar, porque normalmente ela tem esse dom. Paciência com quem erra. Isso aqui, só quem tem dom mesmo, né? Porque ter paciência já é difícil, ainda mais com quem erra. Aí tem que ter a graça mesmo, né? Outra característica é a alegria em cuidar, visitar e apoiar. Percebe? Aqui algumas características de alguém que tem esse dom. Mas eu quero que você pense que tudo isso deve ser praticado mesmo sem você ter essa unção, essa graça específica. Porque a misericórdia tem que ser praticada por todos. Sim ou não? Porque a misericórdia não é só sentir, ela é agir com compaixão. Isso faz sentido para você? Muito bem. Então, eu quero trabalhar aqui hoje 3 pontos para a gente discorrer sobre esse assunto, que eu penso que se Deus me moveu para mim trabalhar isso hoje, é porque tem esses 2 tipos de pessoas aqui. E tem algo que vai acontecer de forma sobrenatural. Eu entrei aqui com essa fé hoje. Porque poucas vezes eu mudo a mensagem assim. Porque quando eu estou trabalhando a mensagem, já vou fluindo e tal, aí de uma forma rápida, né? De uma forma, no meio da semana para cá, eu acordei de madrugada e pensando misericórdia, misericórdia. E não era eu clamando, não, era o pensamento do assunto, né? E aí eu comecei a pesquisar, estudar sobre isso. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês aqui, porque até agora foi só uma introdução para a gente entrar aqui nos 3 pontinhos, tá? Primeiro, a misericórdia de Deus é maior do que o nosso pecado. Amém? O que nós recebemos de Deus como misericórdia supera os seus erros, aquilo que você fracassa, aquilo que você erra. Isso num relacionamento vertical. Você e Deus, estamos falando aqui. Salmo 103, no verso 10, vai dizer assim: não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Aqui é o salmista Davi rasgando o coração para Deus, Salmo 103. Falando que, embora ele tenha pecado, embora ele tenha feito muita coisa errada, mas Deus não nos trata conforme os nossos pecados. Senão, estaria feio para o nosso lado. Sim ou não? Nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Por quê? Porque Deus não nos trata conforme os nossos pecados que merecemos. Porque a Bíblia vai dizer que todo pecado tem consequência. Então, nós somos merecedores, mas Deus ele tem um olhar de misericórdia. E o pecado na nossa vida, ele sempre vai tentar nos definir. O pecado, ele quer imprimir em mim e em você uma identidade. O erro vai tentar te parar. É por isso que muitas vezes, quando você erra, você se sente... a sua consciência pesa, você se sente incapaz, você se sente infrutífero, sim ou não? Quando você tem essa consciência, poxa, pisei na bola, aí você não quer orar, você não quer ler a Bíblia, você não quer vir para a igreja, você está mal.
né? Porque o erro ele vai tentar te oprimir, mas a misericórdia de Deus ela vai te alcançar, porque é o caráter dele. E quando eu olho para essa misericórdia, eu preciso entender que sim, eu errei, eu falhei, eu cometi algo terrível, mas Deus continua me amando, então Ele quer que eu me arrependa e eu corrija a rota na minha vida. E não importa o quão longe alguém foi, o quão errado alguém fez algo de errado terrível, a misericórdia sempre irá mais longe. Era uma boa hora para você dar um glória a Deus, um aleluia, jogar as poltronas para cima. Vou repetir isso aqui, porque isso, gente, estudando sobre isso, meditando sobre isso, essas palavras mexem comigo. Eu não sei, né, com você, mas pensa comigo aqui, ó, não importa o quão errado você foi, o quão longe alguém foi, a misericórdia de Deus sempre vai mais longe. Porque o pecado, enquanto ele te puxa para te parar, a misericórdia, ela vai te empurrar para você continuar seguindo o caminho do Senhor. Porque ela vem para que você se sinta bem e corrija a rota. Então, esse primeiro ponto vai dizer que a misericórdia de Deus é maior do que o nosso pecado, e eu preciso ter essa consciência, porque, deixa eu falar uma coisa para você, o pecado sempre vai tentar te destruir a tua vida, o pecado sempre vai tentar destruir os teus relacionamentos, o pecado sempre vai tentar te levar para um lugar que não é o centro da vontade de Deus, sim ou não? Mas graças a Deus que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso é forte, não é, gente? Porque mesmo sabendo que eu sou falho, que eu muitas vezes não faço aquilo que eu preciso fazer, desagradando a Deus, mas Deus está ali, me alcançando, me amando, liberando sobre a minha vida o amor. Por quê? Porque Ele quer cuidar da minha vida. Ele quer fazer com que eu compreenda que Ele sabe que a gente erra, Ele sabe que você tem pisado na bola, mas Ele quer corrigir essa rota. E é a misericórdia que vai fazer isso. É a misericórdia do Senhor que vai te constranger pelo amor que Ele tem sobre a tua vida. Então, saia daqui sabendo hoje que a misericórdia de Deus é maior do que o seu pecado. Ponto de número 2. Quando nós olhamos para a Bíblia, não tem como não associar isso. Jesus é a expressão viva da misericórdia. Porque através da vida de Jesus será expressada a misericórdia de Deus. Através do ministério de Jesus, através daquilo que Jesus veio fazer, não tem como. Aí, nós podemos perceber que aí começa, então, essa transição do Antigo Testamento para o Novo, aonde no Antigo ele fala de misericórdia muito de amor, de cuidado, agora aqui é compaixão. No Novo Testamento, misericórdia vai ser agora trabalhado esse conceito da compaixão. E aí, isso me fez pensar no Evangelho de Lucas, capítulo 15, quando conta a história lá do filho pródigo. Aquele filho, ele estava em uma boa família, sim ou não? Ele estava bem cuidado, ele tinha roupas, ele tinha o seu quarto lá, ele tinha, ele tinha comida, ele era um filho de um homem próspero. Mas, de repente, o que acontece com esse filho pródigo? Ele decide aventurar na vida. Ele decide desperdiçar tudo. Porque a decisão que ele toma vai levar ele nesse caminho. E aí, tempo passa, o que acontece? Ele volta. Sujo,
quebrado, sem dignidade, mas acontece algo interessante. O que acontece? O pai não o rejeita. É interessante que quando você vai ler lá todo o texto, a Bíblia fala que aquele pai ele estava esperando o filho. Sim ou não? Tanto que quando ele avista o filho de longe, o que ele faz? Ele vai ao encontro correndo. Porque havia uma esperança de que aquele filho voltasse. Isso é misericórdia. Porque seria justo pegar esse camarada, né? E meter o couro, sim ou não? Era justo. Ele era tão justo que ele mesmo pensou isso. Ele mesmo pensou, vou voltar para a casa do meu pai, porque ele estava literalmente na lama, no chiqueiro. O que ele pensa? Vou voltar para a casa do meu pai, que pelo menos lá eu posso ser um trabalhador, ser tratado como escravo, e lá eu pelo menos vou ter comida boa e tal. Ele mesmo tinha essa consciência. Mas por causa da misericórdia daquele pai, nada disso aconteceu. Ele recebeu como filho. Colocou o anel, deu a percata nova, né? Quem lembra que é a percata? Né? Calçou ele com um sandália, tomou um banho e fez uma festa. Então, Jesus está falando sobre essa parábola e faz a citação do filho pródigo, porque aqui há uma expressão de compaixão. Há uma expressão de que, mesmo que a pessoa erre, mesmo que a pessoa tome decisões erradas, e todos nós, em algum momento da nossa vida, já tomamos, e de repente alguém ainda vai tomar, esperamos que não, né? Mas às vezes nossas filosofias, nossos conceitos nos fazem tomar decisões erradas. Mas a verdade é que a misericórdia de Deus, ela é a expressão de Jesus, daquilo que Jesus espera de mim e de você, daquilo que Jesus pagou na cruz. Isso é misericórdia. Porque Deus não espera que você se conserte para te amar. Olha só que poderoso. Deus, ele não espera que você se ajeite, que você se resolva para te amar. Ele, na realidade, ele te ama para te consertar. Né? Só que tem pessoas que estão, não, eu preciso me consertar primeiro, não é assim? Eu preciso me resolver primeiro, para depois eu procurar uma igreja, aceitar Jesus. A pessoa é igual esse filho pródigo, ele tem a consciência de que ele está errado. Mas nós precisamos ter a consciência de que Deus não espera que nós nos consertemos para nos amar. Ele já nos amou primeiro. Evangelho de João, capítulo 16, fala sobre isso, né? Ele te ama, foi por isso que ele morreu na cruz, para nos consertar essas tranqueiras da vida, né? Quem aqui nunca foi um tranqueira no passado? Ah, não vem dar uma de santão, não. Né? Mas Deus, pela misericórdia, ele te amou e te consertou. Alguns ainda estão na oficina, né? Alguns ainda estão sobre a mesa onde ele está. Só fazendo os ajustes finais. Né? Mas a verdade é essa, ele te ama para que você esteja curado, para que você esteja sarado. Porque essa é a função da misericórdia. Então lembra, talvez você tenha chegado hoje aqui sentindo algo, sei lá, algo estranho na sua vida emocional, relacional. Então você pode estar aqui precisando de misericórdia. Eu estou lhe oferecendo a misericórdia do Senhor.
Eu estou te mostrando a misericórdia do Senhor. Então não deixa nada na tua mente, na sua cabeça, falar o contrário disso. Talvez você tenha chegado aqui com algum tipo de acusação na tua cabeça. Se sentindo pequeno, mal, uma frustração. Então você é daquela classe de pessoas que hoje chegaram aqui precisando de misericórdia. E eu tenho uma boa notícia para você. Receba a misericórdia, a começar pelo Senhor. A começar pelo Senhor. Porque Jesus é a expressão viva da misericórdia na nossa vida. Agora, se eu sou esse tipo de pessoa que eu preciso receber misericórdia, eu preciso entender outra coisa também. Eu preciso entender o ponto de número 3, que quem recebe misericórdia precisa. Então, aqui pode ser o outro tipo de pessoa que chegou hoje aqui e de repente você está resolvidaço nessa. Você está vivendo, obrigado, Senhor, porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Você está bem nessa área, você está tranquilão. Mas aí quando você lembra daquela pessoa, quando você lembra daquele negócio que te fez mal, só em lembrar, isso já te faz mal. E aí eu quero dizer para você que você é o tipo de pessoa que está aqui hoje para liberar a misericórdia. Você não pode sair daqui hoje sem liberar a misericórdia. Isso é bom para você. Então, é o ponto de número 3, que quem recebe misericórdia precisa liberar misericórdia. E aí o conceito foi dado, né? Eu comecei aqui fazendo uma boa base do conceito. Desenvolvi e agora vamos aplicar. Vamos aplicar. Porque é nessa hora que nós vamos, talvez, estagnar. É nessa hora que eu não vou conseguir dar o passo, porque para receber eu estou pronto, mas para liberar, não dá, pastor. Não dá, pastor. Mas olha, Jesus, no Monte das Bem-aventuranças, ensinando para mim e para você, porque os ensinamentos de lá é para nós, ele fala o seguinte: bem-aventurado os misericordiosos, pois obterão. Então, se eu quero continuar recebendo a misericórdia, eu preciso ser um misericordioso. E eu não estou dizendo que é fácil, tá, gente? Mas eu estou dizendo que você não pode reter essa misericórdia, porque se você quer ser feliz, porque bem-aventurado, em outra tradução, é feliz, né? Feliz é o homem, feliz é a mulher. Pastor, o senhor está pedindo algo difícil, mas é a verdade, é a Bíblia. Então, eu e você, nós precisamos definir isso muito bem na nossa vida. Eu estou pronto para receber, mas eu também estou pronto para dar. Não dá para receber, né? Não dá para receber graça e viver julgando, e viver condenando, e viver não liberando compaixão. Não dá. Não tem como. A graça vai sumir da sua vida. Que graça que eu estou falando? O favor de Deus. Aí vamos entrar em outra discussão aqui, tem uns que dizem que a gente não perde, que eu sou daqueles que creem que perde, tá, gente? Que atire a primeira pedra. Mas esse não é o ponto. Mas quando eu falo de perder a graça, não estou falando literalmente de perder a salvação, mas estou
falando de perder o favor de Deus, aquilo que Deus quer te abençoar. Porque bem-aventurado feliz os misericordiosos. E às vezes a pessoa nem é tão bem-sucedida nos seus negócios, na sua vida de relacionamento. Por quê? Porque está faltando ela liberar misericórdia. Sim ou não? Liberar a misericórdia é liberar o amor, é liberar o perdão, é expressar compaixão. Porque isso é muito profundo. Então, não dá para ser perdoado sem perdoar. Sim ou não? Então, eu tenho uma péssima notícia para você. Se não dá para ser perdoado sem perdoar, nós nos lascamos. Sabe por quê? Porque nós já fomos perdoados. Então, não tem outra coisa para fazer senão perdoar. Concorda comigo, sim ou não? Sim ou não? Porque não dá para ser perdoado sem perdoar. E como nós já fomos perdoados primeiro, acabou para nós, não tem outra opção. É por isso que quem não perdoa adoece e pode morrer. Não é isso, pastor Luiz Milani? Pastor Luiz já ministrou sobre isso aqui, sobre perdão. Pessoas estão adoecendo, pessoas estão morrendo porque estão deixando dentro de si mágoas. É por isso que o perdão é libertador. A misericórdia, a graça, o amor, a compaixão nos cura. Pastor, você não sabe o que aconteceu comigo. Então, é verdade, eu não sei, nem quero saber, porque se for um negócio... Mas o que a Bíblia fala é que não tem jeito para você. Você tem que superar isso aí e, de alguma forma, peça ajuda, libera que vai ser bom para você. É melhor para você. É melhor para você. Misericórdia recebida precisa se tornar misericórdia praticada. A misericórdia que você recebe é uma misericórdia que ela tem que ser praticada no dia a dia da sua vida. E assim, eu falar para você que você exercer misericórdia com um terceiro que não fez nada para você é uma coisa. Não é tão doloroso, porque afinal você é crente, né? Você é crente, mano. Mas exercer misericórdia, praticar misericórdia com quem te machucou, aí o bicho pega, né? Mas hoje eu estou pregando, ainda bem que é a Bíblia que fala, né? Porque senão eu ia sair daqui, eu ia ser apedrejado. Mas não sou eu que estou falando. É a Bíblia que mostra. Tem uma ilustração que talvez você já tenha ouvido ela, né, visto alguém falar, mas eu amo essa ilustração porque ela realmente simboliza isso. Eu vou falar para você essa ilustração aqui, que diz que havia um homem que ele cometeu um crime muito grave. E ele foi levado diante de um juiz que ele era conhecido como um juiz muito justo, nunca cometeu nenhuma injustiça em todos os seus julgamentos. Só que esse homem que foi levado diante desse juiz, todas as provas estavam contundentes, né, contra ele. Não havia nenhuma defesa possível, né? Nenhum advogado, viu, irmã Adriana, na face da terra iria conseguir inocentar esse camarada aqui. Tinha imagem, tinha mensagem no WhatsApp, tinha foto, tinha todos nos autos estavam todos preenchidos lá. Né? Que a irmã é advogada, tá, gente? Então, o juiz olhou para aquele homem e declarou culpado. E aí a sala ficou em silêncio e algo inesperado aconteceu. Então, aquele juiz, ele tira a sua toga, desce do seu lugar, vai até o réu e disse: a pena precisa ser paga. A justiça não pode ser ignorada, mas eu pagarei no seu lugar. E ele assumiu a culpa daquele homem, porque aquele juiz, você já sabe, né? Era o pai daquele condenado, daquele réu. Isso faz alguma similaridade para você? Eu e você, nós somos o réu.
mas existe o juiz que ele toma o nosso lugar. Isso é misericórdia, né? E aí eu pergunto para você, você precisa de misericórdia de Deus hoje na sua vida? Você precisa liberar misericórdia hoje para alguém? Deus está dizendo, eu não desisti de você. Eu não desisti de você. Você recebe a misericórdia. Você tem a misericórdia. Porque mesmo que você tenha chegado aqui neste lugar hoje com muita culpa no cartório, a misericórdia do Senhor te alcançou. Você toma posse disso? Mesmo que você tenha chegado aqui neste lugar com algum tipo de acusação na sua mente, a misericórdia do Senhor te alcançou. Eu creio nisso. Eu quero chamar aqui a nossa galera e pedir para você já se colocar de pé. Sabe, isso mexeu comigo essa semana. Isso falou muito comigo essa semana. Na quarta-feira pela manhã, logo de madrugada, eu comecei a refletir sobre esse assunto, comecei a pensar e ver essa figura desse pai que, mesmo se eu errar agora, ele já me perdoou, porque a misericórdia dele é maior do que o meu pecado. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos e medita um pouco sobre isso. Sabe, a misericórdia de Deus, ela encontra o perdido, ela restaura o quebrado, ela levanta o caído. Qual é a tua condição hoje, agora? Você está perdido, quebrado, caído? A misericórdia do Senhor continua disponível. Eu quero convidar você para fazer a sua oração. Eu tenho certeza que muitos aqui, Deus está falando no seu coração, está te mostrando algo. Talvez algo, como eu falei, para você receber, para você entender que esse pensamento de acusação, esse fardo que você sente sobre a tua vida, ele pode ser tirado agora, porque a misericórdia do Senhor, ele faz isso. Não passa a mão no pecado, mas ele te mostra que mesmo você tendo falhado, ele te ama, ele te quer e ele quer consertar a história da tua vida. E a outras pessoas, é exatamente aquilo, algo está te prendendo, algo te machucou, te feriu, trouxe um dano na tua vida, talvez um relacionamento lá do passado, que até mesmo por causa desse relacionamento, você nem consegue mais se relacionar com outra pessoa, foi uma traição, foi uma decepção. Libera hoje esse fardo, libera agora esse fardo, porque a misericórdia faz isso, a misericórdia te liberta, em nome do Senhor. Há uma ministração de cura aqui neste lugar. Às vezes você pode estar até carregando uma enfermidade no seu corpo e você nem sabe o que é. Sabe, eu falo isso porque eu já vivi isso. Enquanto eu olhava com julgamento, enquanto eu desprezava uma pessoa que tinha me ferido, eu adoecia. Então, enquanto nós vamos adorar o Senhor aqui, faz a tua oração sincera. Faz a tua adoração a Deus.